Oi, minhas alunas maravilhosas! Preparei esse vídeo, essa aula muito especial com pitacos de colorimetria que vai ajudar vocês a produzir a maquiagem sabendo lidar com as cores. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite o máximo dessa aula. Beijo e até mais! Bom, meninas, eu já estou aqui com a pele preparada, como vocês viram aí nos stories. Já fiz o contorno, a iluminação, só tá faltando o iluminador e o blush. Isso a gente vai deixar pro final. Então eu tô aqui com a paleta de sombras coloridas e eu vou começar o fundo dessa maquiagem de tons quentes. Não é à toa que eu escolhi essa cor de blusa, que é uma blusa de um tom marrom, mas um marrom quente, que vai criar um contraste aí no ciclo cromático que eu já mostrei pra vocês. Como vocês viram aí no ciclo cromático, o azul ele está de um lado e o amarelo, laranja está do outro. Então isso significa que eles se complementam. Eles são cores que dão destaque entre si. Nas aulas anteriores vocês já observaram como eu costumo fazer esse esfumado. Eu vou criando um degradê, ou em outras palavras, uma transição de cores. Sempre começo com os tons mais neutros, chegando nos tons mais quentes. Se essa é a proposta da maquiagem, uma maquiagem para pele com um subtom quente. Se for fazer uma maquiagem com subtons frios, você também vai começar com os neutros, ou melhor, com as cores de sombra que são mais adequadas para a cor da tua pele. Melhor, com cores de sombras que são mais próximas à cor da sua pele. Eu vou mostrar aqui nessa paleta as cores que eu utilizei. Primeiro esfumado, segundo, terceiro esfumado. E para fechar o côncavo, eu utilizei essa cor aqui mais escura para marcar bem esse côncavo, dar uma profundidade e preparar para o nosso canto. Então, observe bem apenas os dois pincéis que eu utilizei para fazer esse esboço da maquiagem. Eu utilizei esse pincel para os primeiros esfumados e para marcar o côncavo, eu utilizei esse pincel que nós chamamos de pincel lápis. Ele consegue entrar aqui no côncavo e dar profundidade. Lembrando, se a característica do teu olho já é bastante profunda, então aonde for profunda, ao invés de você marcar bem essa sombra mais escura, você vai esfumando ela para cima, para aumentar o teu olhar e não dar mais profundidade aonde já tem. Você tem olhos orientais ou olhos bem amendoados? Então, você vai usar essa mesma técnica, a técnica de marcar bem aqui, ó, o côncavo, tá? E aí, se você tiver uma pálpebra mais caída, você vai vir aonde ela é caidinha aqui, você vai marcar bem também, ok? Qualquer dúvida é só me chamar aí. Agora vamos preparar o nosso cut. É claro que já tem aulas aí gravadas ensinando você a fazer um cut. Hoje eu vou mostrar os produtos que nós podemos utilizar. Nós podemos utilizar um corretivo camuflagem, nós podemos também utilizar uma paleta de corretivos e também podemos utilizar um corretivo líquido. O importante é você encontrar a textura de corretivo que vai se adaptar melhor à sua pálpebra. Lembrando que você precisa observar se essa pálpebra ela é mais engeadinha, se ela é mais firme. E é isso que você vai levar em conta quando for escolher o corretivo ideal para a sua pálpebra. Uma dica é, quanto mais a pálpebra for enrugadinha, flácida, você prefira os corretivos mais líquidos, mais fluidos, de textura mais leve. Agora, se a sua pálpebra é bem firme, e aí você pode abusar de qualquer corretivo que você quiser. O pincel ideal para fazer esse corte é o pincel língua de gato. Você vai escolher o tamanho desse pincel de acordo com o tamanho da sua pálpebra. Se você tem um olhinho pequeno, uma pálpebra curta, prefira um pincelzinho língua de gato menor. E aí a gente tem uma diversidade de tamanho de pincéis. Cada
Cada corretivo que você escolher, você vai ter uma forma, uma técnica de trabalhar ele. Um exemplo, esse que é um corretivo mais firme, mais grosso, tem uma textura, um acabamento de maior cobertura, eu preciso trabalhar nele primeiro para deixar a fórmula dele adequada, a textura dele adequada para a minha pálpebra. Pronto, eu usei um diluidor, mexi bastante, já deixei a textura legal para minha pálpebra. Uma dica bacana para você iniciar o seu cut e saber exatamente onde esse corretivo vai, você pega um pouquinho desse corretivo, suja aqui e olha para cima. Ele vai carimbar e aí você já vai saber a altura do seu cut e você vai sempre iniciar no canto lacrimal. Se é um cut aberto, você só vai vir nessa extremidade aqui e dar batidinhas para esse produto se misturar com a sombra. Se é um cut fechado, você vai vir até o final aqui do seu cílio. Agora, coloque o espelho para baixo, levante o seu olhar e vai dando batidinhas, começando aqui no canto lacrimal. Com a pontinha desse pincel, puxando sempre para dentro, até encontrar com aquela marcação que a gente fez no início. Vou dando batidinhas aqui. E agora eu vou consertar esse desenho para ficar bem retinho. Dando batidinhas. Puxando para dentro. Até o desenho ficar bem retinho. Quando você chegar aqui nesse finalzinho, você vai vir com o dedinho, olha, e dar uma batidinha aqui. Cuidado para não subir com esse dedo com a sujeirinha para borrar lá em cima, tá bom? Se você achar mais fácil, você pode usar uma esponjinha. Se você não tem habilidade com o dedinho, escolha uma esponjinha pequena e com a pontinha você vai batendo dessa forma. O importante é que no início o corte esteja retinho. Aqui no final você já pode deixar esse efeito mais esfumado. Agora vai ter que bater a esponjinha até secar um pouquinho aqui esse corretivo no meio de você perceber que tá tirando a luminosidade que ele tá secando, tá? Você vai tirando o excesso, dando essas batidinhas. Agora você aproveitando que esse corretivo tá fresquinho ainda, você vai pegar um pincelzinho língua de gato mais fofinho ou um pincel de depositar sombras. Você vai pegar a corzinha luminosa, mais clarinha que você tem na paleta e vai dar batidinhas aqui dentro para ir colorindo essa parte que você fez o cut. Pegar uma corzinha luminosa ou um pigmento ou uma sombra cintilante e vai depositando em cima de onde você fez o corte, né? Você fez aí o seu esboço do corretivo. E aqui você vai trazer mais luminosidade. Você pode escolher uma cor mais perolada, mais dourada, dependendo das cores de maquiagem que você escolheu para produzir. Se são cores mais neutras, cores mais quentes, se é para dar destaque ou não. Com esse pincel lápis novamente, vou escolher uma cor escura. Já estou aqui com uma outra paleta. Vou escolher essa cor aqui, que ele é um chocolate. E vou depositando aqui nesse cantinho e vou criando um esfumado. Vou girando agora em movimentos circulares para ir subindo um pouquinho essa sombra, trazendo um pouco aqui para a parte inferior. Então, eu vou criando como se fosse um Vzinho deitado, mas de forma bem sutil, tá? Não marcado. Por isso que você tem que depositar o produto e já ir esfumando, que aí você pode estar dosando aí a quantidade de produtos que você vai aplicando. Então, ele precisa estar assim, ó, nesse formato, tá?
e mais esfumadinho. Ele não pode subir, essa cor escura jamais deve subir em cima do laranjinha, das cores que você criou o degradê, senão você vai desmanchar aquilo que você já teve o trabalho de fazer. Agora tem uma dica bem importante, fique atento ao que eu vou falar. Muitas vezes é fácil você fazer a maquiagem do lado que tem, né, que é o seu braço direito, se você, né, tem habilidades com o braço direito, ou se você tem mais habilidades com o braço esquerdo, fazer o lado esquerdo. Como que vai facilitar a tua vida para fazer o lado oposto? No meu caso, eu tenho mais facilidade para fazer esse lado. Então, olha só a mecânica do seu braço. Ele vai passar assim e você vai segurar o pincel dessa forma e o espelho de baixo para cima. Desta maneira, eu tenho como ter controle e habilidade para fazer esse meu olho, tá? Nota que eu sempre coloco esse dedinho aqui como um ponto de apoio. Muitas de vocês não vai ter essa facilidade ou vai facilitar bastante. Então, vai se descobrindo aí para você saber a melhor forma de fazer essa aplicação. Se o seu olho não tem essa marcação mais profundinha do cut aqui no final, no côncavo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse pincel menorzinho, pincel lápis, e vai dar uma pressionadinha, como se você estivesse colocando mais força aqui, para você conseguir fazer essa marcação mais bonitinha, entendeu? E já quem tem o côncavo muito mais marcado, mais profundo, você vai fazendo dessa forma, dando leveza e essa sombra saindo um pouquinho ali do côncavo onde é mais marcado, tá bom? Vamos escolher agora uma cor clarinha, luminosa, para fazer a aplicação no cut. Pode pegar um pincelzinho de depositar sombra ou limbinha de gato macio e aí você vai, olha, encaixando bem no corte desse corretivo e dando mais destaque aqui para o centro e não trazendo esse iluminador para essa área externa. Agora vamos criar um contraste com essas cores mais terrosas e mais quentes. Vou te dar 3 opções de cores que vai se adaptar bacana com essas cores de sombra. Você pode usar os tons azuis na parte inferior. Você também pode utilizar o lilás, porque ele sim se adapta com essa cor mais amarela, alaranjada. Ou você também pode escolher os tons de verde. A nossa opção é o azul. Não acontecer dessa sombra e caindo aqui, manchando tudo e não ficar com a visibilidade, ou melhor, com a pigmentação bacana, você vai adquirir um produto desse aqui, que é um prime de sombras. Vou colocar uma pequena quantidade com um pincelzinho mesmo. Vou usar esse pequeno aqui, língua de gato, e vou depositar aonde eu vou fazer a aplicação com esse azul. Ele vai funcionar como uma colinha para fixar essa sombra e deixar essa sombra mais pigmentada. Posso estar utilizando para aplicar essa sombra azul esse pincel pequenininho, pincel lápis pequeno, ou um pincel fofinho assim de precisão, chatinho. Vou utilizar esse. E a cor de azul, o tom que eu vou utilizar é um tom mais escuro. Depois que você aplicou a cola na parte inferior, você vai escolher o tom de azul que vai se encaixar melhor na luminosidade das cores que você está utilizando. Se são cores mais escuras, mais intensas, mais neutras, ok? Então eu vou escolher esse azul aqui para ele dar bastante destaque, já que eu estou utilizando tons mais terrosos. E eu vou depositando essa sombra sem esfregar. Esse é o truque. Se você já começa esfregando, você não vai dar pigmentação para essa sombra e corre o risco de cair aqui embaixo. Então, você vai depositando. Como os meus olhos são grandes, né, eu tô fazendo aqui uma maquiagem para realmente vocês conseguirem ver. Eu estou fazendo mais
descidinho, porque isso aqui meu é bem gordinho. Então eu gosto de fazer essa parte de baixo mais grossinha. Mas aí vocês podem fazer bem fininha. Inclusive vocês podem estar utilizando pincel como esse ou esse chanfradinho aqui, que aí ele vai deixar um traço mais fininho, tá? Eu vou usar uns cílios postiços aqui bem grande, então a gente vai fazer para dar bastante destaque, vocês conseguirem ver aí esse trabalho. Agora sim, eu já começo esfumando, porque ela já pegou a pigmentação. E eu já posso ir esfumando aqui, principalmente nas bordinhas aqui, ó. Se você perceber que a sua sombra tá muito pigmentada e você quer deixar a parte de baixo mais esfumada, você pode vir com papelzinho toalha e limpando aqui o pincelzinho. Tira o excesso dessa sombra. E aí você esfuma só na bordinha pra deixar um trabalho bonito, bem esfumado. E olha como ficou lindo. Agora eu vou fazer do outro lado. Lembrando que eu vou pegar o braço e fazer dessa forma. Um detalhe bem importante é você chegar com essa corzinha aqui bem dentro do cantinho externo, para não haver ali um espaço faltando produto, tá? Essa parte de baixo, ela tem sempre que se conectar com a parte de cima. Então, você vem aqui, olha, depositando o produto bem no cantinho externo, ó. Agora vamos para o delineado. Já tem aula aí explicando o delineado ideal para o teu tipo de olho. Vamos fazer agora um delineado de gatinho com uma estrutura mais grossa para ficar legal com a parte de baixo, que eu também fiz mais grossa. E para combinar com os cílios que a gente vai colocar. Coloco o espelho para baixo, coloco esse meu dedinho de apoio e inicio o meu esboço com leves traços. Só ali mesmo, rente aos cílios. Espero que vocês consigam ver aí, que eu não tô percebendo como essa imagem tá indo aí pra vocês. E aí eu vou aos poucos, olha. Deixa pra consertar o traço no final. Se preocupa primeiro de fazer o esboço, bem rente os cílios. Agora, você vai pegar um produto aqui, vai amassando sempre o seu pincelzinho pra deixar bem retinho as cegas. Eu vou puxar esse traço aqui pra cima, onde eu quero que meu rabinho do gato vai ficar. E agora eu vou unir com a metade desse rabinho aqui. Agora é só preencher. E aí eu vou engrossando até chegar na espessura que eu quero. Se você quer assim bem fininho, pode fazer bem fininho. Se você quer o finalzinho dele mais curtinho, você também pode fazer. Agora eu vou dar uma dica bem bacana para quem tem essa pálpebrazinha caída. Então você não vai esticar essa pálpebra para poder aplicar o delineador. Você vem por cima da pelezinha. Digamos que aqui tem uma pelezinha e eu vou aqui, ó, bem sutil, devagarzinho, pigmentando ela por cima. Entendeu? Agora, para você que tem um pouco mais de dificuldade, escolha um espelhinho que você possa colocar aqui e utilizar as duas mãos. Eu já coloco esse delineador no dorso das minhas mãos, já preparo o pincel com produto, seguro bem de leve aqui para firmar um pouco a minha pálpebra, fecho um pouquinho o olho. E vou trabalhando esse delineado aos poucos. Tenha muita paciência na hora de fazer isso. Cantinho interno. E aí vou subindo e levando levemente esse delineado. Eu vou aqui passar um traço de baixo pra fora, porque eu quero esse rabinho bem compridinho. Então aí vai depender do gosto de cada uma, tá? Se você tem a sobrancelha mais curtinha, você evita usar esse delineado, esse rabinho muito comprido, tá ok?
E é isso, gente. Bem prático de fazer. Fiz das duas formas aqui para você ter uma noção. Já coloquei os cílios postiços, agora vamos colocar aqui um blush. E eu vou usar esse blush que ele já tem um iluminadorzinho, já vai ficar blush e iluminador. O batom eu fiz um degradê de cores e apliquei um glossinho de cacau. E essa é a maquiagem. Então, nós finalizamos a maquiagem de hoje. Eu vou me aproximar para vocês verem os detalhes dessa maquiagem. Espero que vocês aproveitem o máximo do conteúdo que eu liberei para vocês nesse curso.